um pintor muito do vida louca, que barbarizou pelo seu período em Paris, que viveu uma vida curta e bastante escandalosa e que deixou um legado inigualável que dura até hoje. Não estou falando de Toulouse-Lautrec, nem de outros que se enquadrariam nessa descrição, mas hoje vamos falar de Amadeu Modigliani, depois da vinheta. Oi, sou a Amanda aqui novamente no Arte para Você e hoje vamos falar sobre Amadeu Modigliani, esse italiano que teve uma vida, digamos assim, que intensa, é pouco para descrever a vida dele. Vocês imaginem um pintor que tem três obras suas estão na lista das 20 obras mais caras de todos os tempos. Eu tenho uma série de vídeos aqui falando justamente dessas 20 obras mais caras de todos os tempos, vou deixar linkado aqui na descrição ou nos cards, os dois. E dessas 20, 3 são do Modigliani. Mas imaginem que, durante o seu período, enquanto ele estava vivo, ele trocava as suas obras por álcool, drogas e comida. Então vocês imaginem, né, como era a sua vida. Foi uma vida curta, intensa e, digamos assim, bastante aventureira. E claro, como sempre, a vida influencia a obra, né? É difícil pensar as coisas de forma separada porque obra nenhuma existe num vácuo, né? As coisas não existem de forma, nada flutua, né? Não, digamos assim, acima de todo o resto, né? Nada existe em si mesmo. Então, é bastante importante que a gente entenda também o contexto sócio-histórico, cultural e econômico onde viviam certos artistas. E vamos agora falar um pouco mais sobre a vida do Modigliani e como essa influenciou a sua obra desse artista tão importante. Afinal, se ele tem 3 obras entre as 20 mais caras de todos os tempos, ele não é qualquer um, né? Modigliani deixou, e para além do valor, né, monetário das suas obras, né, o legado do Modigliani é assim, assombroso, e vamos entender um pouquinho mais sobre quem foi ele, sobre a sua vida e, né, qual foi a relação, que é sempre quase que simbiótica, entre a sua vida e a sua obra. O Modigliani viveu num período em que os movimentos artísticos estavam mudando muito e a cena cultural da Europa estava sendo, inclusive, influenciada e transformada pela guerra. E a guerra estava, evidentemente, mudando, né? A Europa estava em guerra e isso estava mudando, né? Não apenas o cenário cultural, artístico, ideológico, como o próprio cenário socioeconômico, né? Então, como todo período de guerra, um período de fome, de destruição, de desemprego, de muitas mortes, né? De muitas mulheres que ficam viúvas, muitas mulheres que vão trabalhar porque os homens estão na guerra, né? Então as mulheres assumem uma série de trabalhos que normalmente não assumiriam, né? Mulheres vão trabalhar nas fábricas, mulheres vão fazer trabalhos braçais, mulheres vão trabalhar nos portos, enfim, né? Trabalhos que antes seriam majoritariamente feitos por homens, as mulheres passam a fazer, né? Você tem gerações de meninos muito jovens que vão para a guerra e que não voltam, então você tem inclusive um déficit populacional e até um déficit, assim, né? Depois você vai ter uma geração de meninas, né, que talvez tenha um pouco de dificuldade. Isso acontece no período de guerra, né? Quando você perde uma geração de meninos muito jovens, de moças, né, depois tem até uma certa dificuldade em arranjar, né, parceiros para futuros casamentos, porque, né, os rapazes da sua geração morreram na guerra. Você tem muitas mães e pais que perdem os seus filhos, além, né, de toda a devastação econômica que uma guerra causa, e claro, né, com tudo isso, todo o esgarçamento, né, do tecido social e das relações sociais que são ocasionadas por uma guerra. E ele foi inspirado pela vida nos distritos boêmios de Paris e por artistas da avant-garde como Picasso, o próprio Toulouse-Lautrec, o Matisse, entre outros. E foi completamente assim, né, imerso na boemia parisiense que ele desenvolveu um comportamento assim que foi daqueles da pá virada é pouco assim. O Modigliani foi um desses artistas realmente que viveu o estereótipo do artista radical, transgressor, disruptivo, boêmio, bêbado, drogado, o seja marginal, seja herói. Existem alguns artistas que vivem quase que corporificam, né? Eles viram um exemplo físico vivo, né, concreto desse
tipo ideal, digamos assim, né, desse estereótipo, desse arquétipo do artista, e o Toulouse, vou falar Toulouse-Lautrec, porque ele é mais um desses. O Modigliani foi um desses que viveu assim ao extremo, né? Ele pegou esse arquétipo e né, esticou, quase que fosse uma versão assim, realidade aumentada desse arquétipo. Ele viveu essa vida assim, né, ele chutou o balde, meteu o pé na porta e realmente entrou nessa vida assim. E ele, evidentemente, desenvolveu vícios muito sérios em álcool e drogas. E o resultado disso foi que ele, que já tinha uma saúde, digamos assim, não muito forte, né, precária, foi uma morte bastante precoce. Porém, ele deixou ao mundo um legado muito grande, né, de trabalhos que foram ditos como escandalosos, icônicos e magníficos. Fato número 1, então, né? Eu separei aqui alguns fatos sobre a vida dele, e o primeiro é que, justamente, ele viveu uma vida curta e muito, muito tumultuada. O Amadeo Clemente Modigliani nasceu no dia 12 de julho de 1884 em Livorno, na Itália. Ele nasceu numa família rica, burguesa, né, e muito educada, muito letrada, de judeus sefarditas, descendentes da Espanha e de Portugal. A sua família, inclusive, encorajou a sua ambição artística, né, deu força para ele, porque era uma família educada, uma família que apreciava viagens, literatura, arte, e que o expôs a todo esse mundo, inclusive encorajou o seu movimento em direção a essa carreira artística. Porém, a infância do Modigliani já foi assombrada assim, né, por uma saúde bastante frágil, e ele começou a ficar doente lá por volta dos 11 anos, ele teve a sua primeira doença séria. Com 12 anos ele teve tifo, com 16 anos ele teve mais uma doença grave, depois tuberculose, e eventualmente a tuberculose que o levaria à morte. Quando ele estava doente, chegando a delirar com tifo, ele pediu para sua mãe que o levasse a Florença, porque ele queria ver as pinturas na Galeria Uffizi e no Palácio Pitti. A sua mãe, eventualmente, matriculou em aulas com o professor Guglielmo Micheli. Ele estudava pintura italiana do século XIX, naturezas mortas, retratos e nus. E ele estudou isso por 2 anos, de 1898 até 1900. E esse período de estudos, né, digamos assim, esse estágio, ou esse período de aprendiz, terminou no ano de 1900, justamente por causa de um episódio de tuberculose. Então você vê que a questão da saúde não foi somente por causa, né, da vida louca, álcool e drogas, mas essa vida, mais os seus vícios em álcool e drogas, já encontraram uma pessoa que desde sempre teve uma infância, desde a infância, né, teve uma saúde bastante frágil. Fato número 2, ele foi bastante exposto à vanguarda artística em Paris. Em 1906, com 21 anos, e levado, né, a essa vontade de desenvolver uma carreira como artista, o Modigliani saiu da Itália em direção a Paris. Foi lá onde mais? Na lendária Montmartre, claro, né, na Montmartre do Toulouse-Lautrec. Foi lá, onde mais, né, ele estaria, ou em que outro bairro de Paris estaria ele, se não em Montmartre. Ele encontrou muitos artistas da avant-garde parisiense, inclusive o seu futuro patrono Paul Alexandre. Ele conheceu artistas como Picasso, Toulouse-Lautrec, Moise Kisling e outros. A sua resposta a estar mergulhado, né, aquilo era um caldeirão, né, um panelão enorme assim, de influência artística, né, de artistas do mundo todo que estavam indo para Paris naquele momento, né? Paris estava recebendo uma série de artistas de vários lugares, então você tinha pessoas de culturas diferentes, de backgrounds diferentes, de histórias pessoais diferentes, né? De histórias nacionais e políticas diferentes, com pontos de vista diferentes, todas se encontrando ali, né? E fazendo essa mistura, essa troca cultural que era bastante interessante. E é interessante pensar também que esse era um período em que muitas coisas de fora da Europa estavam chegando, né? Então, assim,
no momento em que posteriormente, né, o jazz ia começar a chegar, influências de fora do continente, né, da Europa Ocidental começaria a aparecer. Então era um momento quase que de abertura de consciência, né, para o mundo, né, a Europa foi se tornando mais internacional, mais cosmopolita, não no sentido de ter colônias e de sair dela para fora, mas assim, de coisas externas a ela chegarem, né, não dela sair para ir para outros lugares, né, mas dela se deixar penetrar com influências culturais de fora da própria Europa e deixar isso se misturar, inclusive, com as culturas locais, que são muitas e são variadas. E o resultado dessa exposição dele a todo esse caldeirão cultural de Paris foi um enorme número de pinturas, desenhos e esculturas. Apesar de que Modigliani se considerava majoritariamente um escultor no começo da sua carreira, ao longo do século, ao longo do tempo, ele foi ficando mais e mais conhecido como um pintor de retratos e nus. Em 1908, Modigliani foi um dos exibidores, né, no Salão dos Independentes, que era, né, como o próprio nome diz, um salão independente de Paris. Sendo ele italiano, judeu, gostava de uma farra, pintor e escultor, o Modigliani viveu uma vida muito dura em uma situação de quase extrema pobreza nesse primeiro momento, né? Como eu disse, ele vendia os seus desenhos e pinturas em troca de álcool e comida. E ele costumava morar em lugares, né, que no começo não eram bons, as acomodações dele eram bastante simples, né, para não dizer até inadequadas, e ele ficava bastante doente com muita frequência por causa, né, como eu já disse, do consumo de álcool e drogas em quantidades assim abissais, junto com o restante, né, assim, as consequências da saúde frágil que ele tinha desde a sua infância.